Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com o Malucindo. Olá! Gente, eu preciso dizer que eu estou muito feliz, eu sou fã dessa novela que a gente vai conversar aqui agora. Antes de começar, gente, qualquer caso bizarro, antes de começar o Jornal Bizarro, eu preciso falar que eu sou uma fã e também uma hater, porque tem alguns personagens, né, que dão raiva na gente, algumas atitudes de personagens que dão raiva na gente, da família do João Pedro. Da tão famosa família do João Pedro. Da tão famosa família do João Pedro. Os meus amigos todos são muito fãs e vou mandar um beijo pro Fih, que foi ele que me apresentou. Tudo, beijo, ele mandou um beijo, ele mandou um vídeo. Como que eu vou explicar? Tipo assim, o João Pedro, por exemplo, ele queria ir fazer, sei lá, escolher alguma música e daí a mãe queria que ele escolhesse uma música hétero e ele queria escolher uma música de uma banda de mulher, sabe? Sei lá, tipo... Será que não foi do High School Musical? Era isso. Ele queria ser a Sharpay. Isso, e aí, quando a mãe dele chegou, não, a babá passando pano. Não, ele é o Try. Tá? Não, ele Sharpay, não. Era isso mesmo. Nossa, eu falei e expliquei muito mal. Eu não tenho, né, ref de High School Musical porque eu era meio velha na época. Acho que eu não tinha essa pegada ainda. Então eu não conheço essa referência, mas eu entendi na hora. E eu fiquei apaixonada na babá. Eu preciso dizer que a Ivone… Ela é tudo. Ela não merecia o cabelo, a peruca. Nossa, você viu? Coitado, João Pedro o final dela, o João Pedro. Diva, gente, esse foi o momento que eu fiquei com muita raiva do João Pedro. Essa novela que eu fiz, a família do João Pedro, a babá, a personagem babá e o João Pedro é ligado à minha vida pessoal. Quando eu era criança, eu tive uma babá que chamava Dina. E ela aprontava horrores comigo. Ela dançava High School Musical. Eu podia ser quem eu era com ela. Ela nunca foi de me julgar. E tudo que acontecia entre nós, ficava entre nós. Ai, então, tipo, eu amo a Dina. Ela não contava nada. Eu falava, meus pais evangélicos, né? Não podia nada trejeito. Enfim, postura hétera, blá, blá, blá. E eu aprontava com ela, falava, Dina, seguinte… A gente vai assistir High School Musical, você vai ser o Try e eu vou ser a Sharpay. E ela sabia todas as coreografias. Ai, Dina era tudo. Não acredito que a Dina decorou as coreografias. Gente, ela é perfeita. A Dina é perfeita. Infelizmente, no ano passado, eu descobri que ela faleceu. E tanto que no aniversário meu do ano passado, a minha mãe queria fazer uma surpresa pra mim e levar ela, né? E aí ela foi atrás e descobriu que ela infelizmente faleceu. Mas assim, nossa, eu tenho ótimas lembranças com ela. Nossa. Ela com certeza foi uma das pessoas que me ajudou a ser forte, a entender que tá tudo bem ser assim. E que existem pessoas que me amam do jeito que eu sou. Sim. E, nossa, ela eu aprontava, coitada. Eu não sei como a diva não pediu demissão, porque olha… Gente, era babado. E é muito louco, porque… Eu vou confessar que eu já chorei assistindo o vídeo da Ivone falando com o João Pedro. E é ridículo, porque tipo assim… Não é ridículo, mas assim, é uma novela, sabe? Eu fico pensando, gente… Mas é porque eu acho que mexe tanto com isso, assim… Eu sou LGBT, né? Então… Sou bissexual e eu cresci muito nessa sensação de não pertencimento, de ser de cidade pequena também. Acho que não só isso, mas por eu gostar dessas coisas, né? Um caso bizarro hoje, imagina. Coisas que eu amava, o Fofão, que era tipo um símbolo de terror pra muita criança. Eu andava com ele pra tudo quanto é lugar. Então eu fui uma criança… que a minha família não era religiosa, nem nada, assim. Mas de alguma forma eu sentia que, muitas vezes, esse medo, assim, né? De você ser você mesma. Mas eu tive uma mãe que ela me criou muito nesse rolê, assim. De tipo, não, tá tudo bem. Então eu lembro que eu, sei lá, queria jogar RPG com 12 anos. E era uma época que estavam falando que RPG era coisa do demônio e tal. E minha mãe falou assim, não, tá tudo bem. Tipo, você sabe, ela confiava em mim, assim. Eu lembro que eu gostava, tipo, sei lá, de fazer muita coisa que era considerada de mulher. E a minha mãe nunca, sabe, minha mãe nunca teve isso de… Filha, você não pode fazer isso porque você é menina. Sabe, pelo contrário, ela sempre me… Ela sempre me apoiou, assim. Eu acho que isso é muito… Isso pra mim é a coisa mais forte que eu tenho da infância, assim. O fato de que a minha mãe
me apoiava, assim, apesar de tudo, assim, de eu entender que, de certa forma, a sociedade molda um pouco a gente pra ser uma coisa ou outra. Minha mãe me apoiava muito. Eu lembro que eu era de cidade do interior e tinha muito essa coisa, tipo assim, você é uma mulher, então você vai crescer, você vai casar, você vai ser mãe, não sei o quê. E a minha mãe nunca, Minha mãe nunca chegou pra mim e falou isso, sabe? Tipo, você tem que fazer tal coisa pra crescer. Pelo contrário, ela falava assim, olha, filha, independente de você casar, ou ter filhos, o que importa é você precisa trabalhar, você precisa ser independente. Sim. Ela falava muito sobre isso, e ela era uma mãe solo, então ela sabia da importância de ser independente, né? Porque ela precisou ser. E eu senti muito… A maioria das vezes, né, que eu via a novela, eu dava risada. Porque eu acho que é uma novela divertida mesmo. Mas acho que é esse sentimento de você sentir que tem alguém no mundo que você pode ser você mesmo. Sim. Que a Ivone fez. É muito foda. É muito foda. Incrível. E ela é muito engraçada. E ela passa um pano pro João Pedro. A mãe nem sonha, metade das coisas que aquela criança pronta. A diva, ela é maravilhosa, maravilhosa. Muito bom, não sério. Eu acho, eu só queria dizer isso, que eu achei muito foda isso que você criou. Obrigado. Muito legal saber que foi inspirado também, né? E com certeza a Dina tem um super carinho por você aí, onde ela estiver. Sim. E os outros personagens, como é que foi isso acontecendo? Tipo assim, você não se aguentou. Você falou, não, isso aqui tá pouco. Porque tem uma hora que eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E eu achei muito legal. Eu comecei a pirar junto, assim, porque eu, que sou uma criança, que eu fui criada, a Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, Usurpadora, sabe? Eu sou apaixonada por histórias que são muito dramáticas, né? Que são cheios de personagens dramáticos, aquela coisa toda. Então, eu me sentia, sério, numa novela mexicana, É praticamente uma novela mexicana. Não era uma coisa… Eu tava muito imaginando assim, do nada, vir um homem, tipo… O que foi Paulo Fernando? Sabe? Aquela coisa que sempre é um nome composto e tal. E da onde que veio a ideia de fazer os outros personagens, assim? Na verdade, eu fazia esses personagens. Eu comecei fazendo personagens separados, né? As sketches. Então, a supervisora, a advogada, a não sei o quê. Chegou uma hora que eu percebi que essa novelinha começou, né, a dar certo. Falei, eu vou ligar esses personagens. Eu peguei os personagens mais icônicos, que as pessoas mais gostavam. Que era a doutora Ivete, que é advogada, insuportável. Que eu adoro fazer a doutora Ivete. Gente, eu amo a doutora Ivete. Eu passo ela é uma rainha. Ela é muito rainha. Ela é horrível. Ela é horrível, mas ela consegue ser diva, não tem como. Mas ela é muito diva. Aí, eu gosto da bolsa. Da bolsa. A Chanel, cadê minha Chanel? A Patrícia, que é a irmã da Ivete. Aí, do nada, eu criei. Falei, elas são gêmeas. Porque eu vou falar, nossa, elas se parecem. Gêmeas, pra mim, morreu. Elas são gêmeas, acabou. Uma é fofinha e a outra é bem Paola e… Não tem aquela novela? Paola e a Paulina. Paola e Paulina. A Ruth e a Raquel. A Ruth e a Raquel, isso, né, Paola? Ruth e a Raquel. Falei, eu vou juntar essas duas. E aí, eu falei que a Patrícia, pediatra, é a mãe do João Pedro. A Ivete é tia. E aí, eu juntei essa família maluca. E aí foi. Ai, gente. Eu fui indo. Aí tem outros personagens que apareciam de vez em quando, que é a Dulce, que era secretária da clínica da doutora Paty. Tinha a Cibele, que apareceu… que eu gravei um vídeo com o Marco Túlio. E aí o pessoal gostou muito dessa personagem. Eu falei, essa personagem pode aparecer de vez em quando. E aí apareceu a Cibele lá, fazendo o barraco. Enfim, ela vai voltar agora, a diva vai voltar. Oba. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque… Mas pera, é um spin-off da Cibele ou não? Vai ser, tipo, ela vai voltar de um… Tipo, como é que vai ser, assim? Acho que vai ser tipo um spin-off. Um spin-off. E, enfim, aí tem os outros personagens. O pessoal pede muito que quando eu comecei mesmo, eu fazia a operação de telemarketing, a empresa de telemarketing. Só que eu enjoei. E aí eu falei, não, já… E não, eu falei, aonde que eu vou enfiar o pessoal de telemarketing nessa família? não vai fazer sentido. Enfim. E aí, acho que são esses mesmo, os personagens principais. Tem o Chico também, que ele nunca apareceu, é que nem o João Pedro. O Chico é o safado que já pegou todo mundo da família e mais um pouco. Que é aquele homem que você não sabe de onde que ele tem dinheiro. Sim. Enfim, safado cafajeste. E ele nunca apareceu. Ai, por que você não faz o Chico? Gente, eu não sei fazer hétero. Eu já tentei fazer personagem hétero. Ficou uma bosta.
Mas eu acho que é legal também quando o personagem não aparece. Não tem uma coisa de mistério. Exatamente. De repente ele pode parecer um pé do Chico um dia, alguma coisa assim. É verdade. Vai trazendo aos poucos. Fazer uma collab. Uma collab. Mas foi isso, eu juntei os personagens principais, assim, e criei. Essa novela foi nada planejado, assim, eu vou criar uma novela. Não, foi tipo, eu fui juntando uma coisa aqui, uma história ali, e o pessoal começou a gostar demais. Toda vez que chegava perto do papel de adoção. Meu coração disparado. E teve eu tava contando pra você antes, que teve um vídeo lá que postou, e eu não lembro agora o que era, mas acho que era a briga das duas irmãs. Que eu virei e falei assim, não foi isso que ela falou, não. Foi. E eu comentei lá, alguém falou assim, uma vez, parece aquelas tias que ficam brigando com a pessoa que é vilã, sabe? Naquelas novelas antigas, que acha que a atriz é a vilã. Sim. E aí fica com raiva dela. E eu confesso que eu virei essa pessoa. Eu acho que, tipo, se você tivesse vindo aqui com aquela peruca, aí eu falar, escuta aqui, não foi isso que ela falou. Já começa a brigar. E eu acho isso muito louco, porque mostra também a sua capacidade de interpretar tantos personagens ao mesmo tempo, né? Sim. Durante uma sketch, durante uma cena. Que isso é muito desafiador, né? Não é todo mundo que tem essa capacidade. É difícil. Que foda. E às vezes dá uns bug. Eu tô gravando, tô fazendo a parte da Ivete e eu tô sendo muito fofa, tô fazendo a parte. Falei, não, cancela, agora eu sou grossa, sou estúpida. Às vezes dá um bug, para a gravação, aí continua. E às vezes tem dá uns voltar, bug na cabeça. Voltar o espírito da mulher má. E aí eu fico, tipo assim, às vezes uns 5, 10 minutos na personagem pra conseguir gravar, porque senão eu me perco. Olha porque lá, buga a cabeça. Buga muito. Eu odeio fazer a Patrícia. Ela é muito fofinha, não suporte gente muito. Fofinha! Nossa, é muito difícil. Assim. Daí eu prefiro fazer a Ivete mesmo, que ela é mais. E teve uma collab com a Amanda. Eu achei. Gente, inclusive todo mundo achou um surto quando rolou isso, né? Eu achei muito engraçado. Porque foi do nada, né? Ninguém imaginava. Que do nada foi muito legal. Eu achei muito engraçado. Tipo, do nada, assim, eu também falei, gente, o que tá acontecendo? E é uma coisa meio que, tipo, você vê duas séries diferentes, um crossover mesmo, né? De série. Achei que foi muito engraçado, a galera pirou muito. Isso é muito legal, de você conhecer também o trabalho da outra pessoa, conhecer pessoalmente, poder trocar, né, ideias, enfim. Muito legal, eu gravei com a Amanda, olha, com a Jéssica, gravei com o Marco também, foi muito legal. Não sei se chegou o vídeo da secretária lá, a Cibele, que ela dá em cima do chefe. Esse vídeo bombou, foi muito… Eu não lembro depois você vê, se você não tiver, muito legal. Enfim, com o Ricardo Cuba também, então eu vou conhecendo também outras pessoas. E essa troca, eu acho que é muito legal. Eu acho que as pessoas, os criadores, deveriam fazer mais isso, sabe? Porque tem muita gente que, não, é só os meus seguidores, quer crescer sozinho, acho que vai conseguir as coisas sozinho. Não é bem assim, acho que a gente tá no mesmo barco. E enfim, né? E é muito mais legal, acho, quando tem essa troca, porque também… eu tenho experimentado isso de… Sei lá, às vezes eu quero fazer alguma coisa diferente que eu nunca fiz, eu procuro quem eu conheço que já fez. Como é que é isso? Sabe, eu pergunto mesmo, eu falo, como é que você faz? Você fala o quê? Você fez desse jeito, beleza. Porque às vezes, cara, a gente não tem a menor noção de onde a gente vai começar. E a gente fica nessa, não vou perguntar pra ninguém, mas pra quê, gente? Bobagem. Eu também não tenho muita paciência, não. Pergunto mesmo. E eu sou péssimo com esse negócio de edição. Eu pergunto toda hora. Mas como que você coloca esse filtro aqui na cara? Ela é isso. Não sei. E você tem planos, assim, algo que você possa contar? Aquelas tipo assim, não sei, novas novelas, novos personagens, o que você tá… Tem alguma coisa aí? Tem pro ano que vem. Não vou falar no começo de janeiro, mas finalzinho de janeiro. Já tô criando um roteiro de uma novela. Eu quero fazer Como que funciona? Novela. Você escreve, tipo… bem, sei lá, vários episódios. Você já tem uma ideia de como vai acabar ou não? Você vai meio que sentindo? Dessa do João Pedro, eu fazia no dia.
Tipo Que assim, mentira! juro que pra você. Isso? Eu vi os vídeos anteriores, era até meio complicado, porque eu sentia falta de um roteiro. pra eu. Eu falei, o que eu já que eu fiz, falei, onde né? eu continuo. Eu tinha que ficar entrando no meu conteúdo, no meu perfil, vendo que. Peraí, isso aqui já falou, então não posso repetir. Tá. Sentava no dia, criava o roteiro e gravava no dia. Daí tinha dia que eu tava super empolgada, gravava já 3 pra deixar guardado, né? Porque tem dia que a gente não tá muito legal pra gravar, então. E você respeita, você costuma respeitar? Respeito, quando eu não tô bem, que eu não tô bem, que nem eu tava meio assim essa semana. Eu postei um vídeo ontem, meio que gravei assim, mas não devia ter feito. Que eu acho que me forcei, o vídeo nem deu bom, enfim. Porque quando a gente não tá bem, não adianta forçar a natureza, que o negócio não dá certo. E aí, mas eu faço isso, tipo assim, escrevo o roteiro no dia, interligo as coisas. Ai, vou criar uma polêmica aqui pra dar uma engajada, porque eu sei que o povo gosta. Gente, as polêmicas da novela são perfeitas. Mas eu tenho sim, eu tô escrevendo, né, um novo roteiro. Eu quero fazer uma novelinha bem legal pro ano que vem. E aí vai ser uma coisa bem mais, não profissional, né, mas vai ser uma coisa mais elaborada. Vamos falar assim, né? Com pessoal pra filmar, editor. Eu quero um espaço, vou alugar alguns espaços, tipo em Airbnb. Que demais! E aí eu quero fazer um projetinho bem legal. Mas daí é pro ano que vem. Esse ano eu vou continuar nessa pegada dos personagens. Sim. Tô vendo aqui algumas sketches de situações tá voltando, porque tava em alta, agora tá voltando. Personagens do vôlei, que eu sou apaixonada. Eu vejo que você fala. E aí eu faço de vez em quando, o pessoal gosta muito. E aí, pro ano que vem, tem esse projetinho. Aí tem outro também que eu não posso falar ainda. Amo. Que é pro ano que vem também. Que é pro ano que vem também. Legal. Então, fiquem ligados. Qual que é o arroba? Conta aí pra gente. @Malucindo. Malucindo vai estar lá também no nosso Instagram, Caso Underline Bizarro. Arroba com todas as informações. Yeah. E, gente, se você ainda não ouviu falar, se você nunca viu um vídeo dessa tour que a gente tá falando aqui da família… Eu não sei nem por onde começar, né? Porque vai ter que rolar. Mas, no YouTube eles fazem uns compilados, viu? Será eu assisti. Que tem? Uai, eu assisti um compilado no YouTube. Sério? Eu achava que era. Não é seu. Não é meu, não. Opa. Não, eu assisti um porque teve uma vez que eu tava. Que quando meu amigo me indicou, eu fui ver, eu falei, mas eu não tô entendendo, porque. A fulana falou tal coisa, mas o que aconteceu? Aí ele falou, pera. Aí a gente foi no YouTube, aí eu assisti um compilado que ele era, tipo, na ordenzinha. Mas um vídeo inteiro? Eram, tipo, vários shorts. Vídeos shorts. Shorts eu posto, eu não posto o vídeo inteiro. Tá. Eu jogo nos shorts. Será que era? Você assistiu o vídeo não sei se era o teu. Estão pegando os meus vídeos aí. Segurança! Não lembro agora, mas eu lembro que era tipo assim, vários videozinhos que eu consegui assistir na ordem, entender onde tava. Entendi. Pra eu me perder na novela. Porque tem aquela coisa também, não tem um previews, né? Não tem, gata. Querida, calma lá, né? Infelizmente não. Calma. Aí ano que vem vai ter. Que eu ficava assim, o que aconteceu no episódio anterior? Aí eu tive que assistir tudo. E foi ótimo, não tô reclamando não. Mas aqui no Instagram foi difícil de achar, né? Difícil, por isso que realmente. no YouTube eu acho mais organizadinho. Sim. Você vai ter um canal no YouTube? Você já tem? Eu tenho um canal no YouTube, é Malucindo. Mas lá eu posto shorts só. Tá. Eu ainda não tô fazendo no formato vídeo. Pretendo também, mas eu ainda tô pensando no que postar lá. Tá. Ainda não tá nada… Como eu vou me mudar agora, o pessoal gosta… Eu amo assistir vlogs de casa, de mudança. Talvez eu comece a gravar. Mas enfim, eu tô vendo. Eu acho que independente disso, é sempre legal você mostrar um pouco dos bastidores que a galera gosta. Assim, tipo, até o teu processo pra escrever o roteiro pode ser uma coisa interessante. Sim. Lembrei muito daquela imagem da Fly, roteiro. Sabe, que é tipo assim, só tem uma frase, é uma engraçada. Mas de qualquer maneira, assim, fala do processo mesmo, sabe? Tipo, hoje eu tô aqui sentando, eu vou escrever a cena tal. Alguma coisa assim, pode ser legal. Falo muito sozinho. Isso é muito bom. Nossa, isso que é muito louca. Eu tá falando comigo não? Tô pensando aqui. Eu sou dessa também. Que daí eu já interpreto ali pra ver se a cena vai ficar boa, entendeu? Então eu escrevo uma frase, aí eu falo em voz alta, repito umas 10 vezes. Não tá combinando, o tom não tá. Parece doida. Mas é bom. Então, bora pro nosso Jornal Bizarro. Vamos começar. Simplesmente, o título dessa história, gente, é um caso que aconteceu em 2011.
que é a seguinte. 2011 não, desculpa. 2020. Homem que inseriu moeda no próprio nariz consegue retirá-la 53 anos depois. Misericórdia. Um homem de 59 anos teve uma moeda retirada do próprio nariz na última sexta-feira em um hospital de Moscou, na Rússia. Sentindo desconforto respiratório, ele procurou a unidade da saúde e, para sua surpresa, lá estava o objeto. De acordo com o Departamento de Saúde de Moscou, que não identificou o paciente, o homem realizou diversos exames para entender o que o impedia de respirar perfeitamente. E um deles, os médicos descobriram. Otorrinolaringologistas notaram que havia um corpo estranho, denso e redondo no interior do nariz. O objeto fossilizado se tratava de uma moeda. O paciente, então, lembrou a época da infância, quando em uma brincadeira, inseriu a peça por meio de uma narina e ao longo dos anos seguintes esqueceu-se dela. Na ocasião, ele tinha apenas 6 anos de idade. Gente! Meu Deus do céu! Imagina você enfiar uma moeda no seu nariz com 6 anos e com 53 anos você ter um... que tava lá. Gente, mas não é possível isso. Não aconteceu porra nenhuma. Gente, e como que esse homem, sei lá, não foi parado numa porta de metal, sei lá, né? Tipo assim, que ele, você entra com o nariz assim, que porra tá acontecendo? Gente, mas que estranha essa história. Nossa, esquisito, muito né? Muito esquisito. Gente. Saiu a moeda e também metade do negócio que devia estar lá, né? Teve que fazer a chuca no nariz. A chuca no nariz. Eu vi uma notícia essa semana de um cara que espirrou e vazou um pouco do cérebro dele. Gente, eu tô assim... Como assim vazou? Sério? Eu tô assim, eu tenho certeza que o meu cérebro já foi. Senhor. Porque tem uma época que eu tava espirrando tanto, assim, eu sempre tive muito problema com o nariz. E eu fico assim, meu cérebro já foi, gente, é isso. Ele já não tá já mais foi uma aqui, gente. Não tá aqui entre nós. Eu também, eu tenho problemas com rinite, sinusite, tudo com it. Ai, meu tá também vendo? Eu acho que nosso cérebro já foi de arrasta, já faz tempo. Bom... O primeiro caso, então, agora a gente vai pros casos bizarros. E o primeiro caso é Duende do Mineirão. Olá, Mabê, olá, Má. Meu nome é Marina e escrevo de Belo Horizonte. Vim contar meu caso bizarro que aconteceu no dia do show da Bethânia e Caetano aqui no Mineirão. Ó, é novo, hein? Não. Antes disso, devo contextualizar a minha história. Sou de família kardecista que frequentava a igreja católica e centros de candomblé e umbanda. Trabalho como psicóloga e, claro, nesse contexto me afasto totalmente das minhas crenças durante os atendimentos. O que explica muito da constante luta entre meu lado cético e meu lado believer. Corta pro último sábado, show de Bethânia e Caetano no estádio do Mineirão. Fui com a minha mãe e irmã. Chegamos cedo com o objetivo de estacionar dentro do estádio, pois a dona mãe está com dificuldades de andar. Fomos informadas de que não seria possível, pois não havíamos feito a reserva da vaga. Falhei na missão de pesquisar tudo com antecedência. Sabia o mapa do estádio, o setlist do show, tinha em mente onde ficaríamos, mas faltou conferir como funciona o estacionamento. Você é dessas? Todinha eu. Eu sou a louca da pesquisa, da organização, do planejamento. Nossa, eu deixo tudo pra última hora, no último segundo. Gente, não, é muito louco, né? Porque sempre essas duas pessoas sempre se encontram, sempre. Né? Uma pessoa que, tipo, nossa, que quer organizar o horário de espirrar. Sim. E outra pessoa que não tá nem aí. Tá nem aí. Só deixa. Minha mãe, dentro do carro, começou a orar pra acionar o modo flanelinha da Nossa Senhora Aparecida. Ela sempre amola a santa pra pedir vaga, por isso demos o apelido carinhoso. Gente, o modo flanelinha, coitado da Nossa Senhora Aparecida, jura? Tem que aparecer lá pra conseguir vaga pra pessoa. Conseguimos uma vaga, porque a galera foi gente fina, insistimos muito também. E deu certo. Show lindo, meu terceiro encontro com a deusa Bethânia, eu estava em estado de êxtase. A saída do estádio foi absolutamente caótica. O trânsito do lado de fora estava terrível, tudo parado, ninguém saía do lugar. Passado 1h30 esperando para tirar o carro da vaga, minha mãe não parava de falar um minuto. Ela estava agitada com o show e uma sensação de claustrofobia pelo estacionamento quente e fechado. Nisso, minha irmã estava concentrada em fazer o carro andar. E eu jogada no banco de trás, olhando pela janela, pensando na vida. Toda a minha emoção no show, agradecendo sei lá quem pela oportunidade, porém louca pra fazer xixi. Nesse momento, o carro se movimenta e eu vi, de frente para uma pilastra, pequeno, algo flutuando, um duende. Chapeuzinho, bermudinha, nariz pontudo.
Gente, por uma fração de segundos eu pensei, que legal, alguém instalou uma estátua de duende ali. Será uma espécie de oferenda? Será o universo me dando algum recado? Hipócrita, né? Porque a Nossa Senhora Aparecida não pode achar vaga, mas o duende tá ali pra um sinal pra mim, pode. E eu falei alto, gente, é um duende. Minha irmã estava vendo a criatura de um outro ângulo, não entendeu nada e ficou me perguntando onde estava e eu apontando. Minha mãe, já engatada no modo sobrenatural, queria ver também. E aí a minha irmã, pisciana tilelê da família, teve uma crise de riso e me mostrou o que era. Gente, ela mandou uma foto. E essa foto a gente consegue ver, vai estar lá no Instagram do Caso Underline Bizarro. Que é, gente, um copo com um papel dentro. Acho que é um sorvete. Não parece um duendinho. Gente, essa menina deve ter tomado alguma coisa. Gente, ela tava muito... Sabe aquela coisa, depois de ver um show, você tá em êxtase? Pode ser. Eu acho que é essa loucura Pode que ser. ela tava. É muito fã mesmo da... Tipo assim, da coisa parece duende? Gente Parece. Mas do assim, céu. calma lá, né, Calma, querida? amiga. O negócio... Pelo amor de Deus. Não é possível. Depois de uma passada. crise de riso generalizada no carro, fiquei triste porque a vida não é tão legal assim. É isso, seguem a foto do meu ponto de vista, o vídeo de quando meu mundo de ilusão caiu e a foto do maldito copo que algum porco deixou a poucos metros de uma lixeira. Vida longa é o caso bizarro. Ó, ela mandou um videozinho. Deixa eu ver. Verdade, o vídeo parece. É um duende. Cara, ela Ai, eu mandou... amei essas divas. Gente, amei, sério. Gente, eu tô Amei a mãe que passada. reza pra Nossa Senhora da Aparecida pra uma vaga. Sim, A menina que ficou drogada da Maria Bethânia. drogada em outra galáxia, E literalmente. vendo o duende. Gente, eu tô passada. Gente, eu amei. Adorei essa história. Agora eu vou Isso. ler, né? Lobisomem obstáculo. Olá, Mabê e Marcos. Eu sou a Júlia, atualmente moro no Canadá. Ai, que rica! Mas como uma boa filha de mineiros, minha infância inteira foi marcada por histórias, no mínimo bizarras. Hoje vou contar uma em específico, já que é a história que me fez ter pavor de lobisomens. Meu pai nasceu e cresceu em uma cidadezinha minúscula de Minas. Na verdade, ela é um anexo de uma cidade maior. Porém, ser tão isolada do resto da cidade, pra mim já é outra cidade. Por ser pequena, todos os estudantes tinham que ir de manhã para o centro estudar e voltavam no final da tarde e noite para casa, a pé ou de bicicleta. Com meu pai não era diferente, porém ele sempre ia junto com o meu tio para terem mais segurança, principalmente na hora de voltar, já que era um breu sem igual na estrada de terra. Certo dia, eles foram de manhã para a escola e tudo correu normalmente durante o dia, pelo menos para meu pai. Meu pai foi para um ponto de encontro de sempre e ficou esperando meu tio, que estava com a lanterna para eles voltarem para casa. Porém, passou mais de 1 hora e nada do meu tio chegar, e cada vez ficando mais escuro. Apenas a lua cheia iluminando. Gente. Bem gótico isso. Meu pai, já sem paciência, com a demora do meu tio, resolveu então pegar a estrada sozinho com sua bicicleta. Durante mais da metade do caminho já estava tudo bem. Fora do medo do meu pai, de alguma assombração ou de lobisomem, já que havia uma mulher na cidadezinha do meu pai, que teve 7 filhos homens, estar atrás dele. Não demorou muito para meu pai esbarrar com seu maior medo. Por tudo estar muito escuro e ele não conseguir ver a estrada perfeitamente, em um certo ponto, bem na frente da fazenda da mulher dos 7 filhos, ele bateu sua bicicleta. Ele bateu em algo vivo, enorme e forte. A criatura emitiu um grunhido, que devia ser de indignação, por ter recebido um golpe bicicletal do nada. Confuso, meu pai se levantou e viu no que tinha batido. Era uma sombra enorme que se virou para ele com sua enorme cabeça ameaçadora, com os olhos vermelhos e maléficos, misericórdia, que o encararam. Gente. Ele não pensou 2 vezes e apenas saiu correndo o mais rápido que pôde para a casa dele. Chegando lá, sem olhar sequer uma vez para trás, ele contou para minha avó o que tinha acontecido. Para sua surpresa, ela disse que o meu tio já tinha chegado fazia tempo, pois tinha saído mais cedo da escola. Meu pai, mais do que bravo, foi até ele e falou: "Você me deixou sozinho para o lobisomem me pegar na estrada."
As acusações. As acusações. Meu tio começou a rir muito, eu sou o tio. E disse que não havia lobisomem nenhum. E meu pai insistiu que havia sim. Que até mesmo deixou sua bicicleta e deixou a bicicleta pra trás pra poder correr do bicho. Meu tio, muito curioso com isso, falou que não era possível. E que eles iam lá buscar a bicicleta e ver onde estava a criatura. Assim, eles pegaram a bicicleta do meu tio. Meu pai subiu na garupa segurando a lanterna e foram. Chegando no lugar, a bicicleta estava lá, ainda no chão. E a única coisa havia no meio da estrada eram vacas, muitas vacas. E uma delas estava justamente com a marca do pneu da bicicleta. Meu Deus. Tá, que ódio. Tadinha da... Então, no final das contas, o lobisomem era apenas uma vaca que tinha sido atropelada pela batida nela. Mas, para aumentar meu medo disso, quando eles me contaram a primeira vez essa história, um uivo veio do lado de fora da casa da minha avó. Amo o podcast, ele salva muitos meus dias em que o processo de imigração bate mais forte em mim. E que minha única vontade é voltar para o Brasil. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Gente, passada. Gente, meu Deus, sério. Isso é muito louco, porque, tipo, pensa que ele ficava esperando sempre o tio, né? O primo dele, acho. Pra encontrar com ele, pra eles com a lanterna e Sim, andando de bike por um tempão, mó rolê. E, nossa, isso do interior é muito legal, muito engraçado. Porque eu lembro que morei, né, muito tempo no interior. E aí eu lembro, às vezes, de voltar de carro com a minha mãe. E a gente andar devagar na estrada, porque tava tudo um breu. E, de repente, pode ter uma vaca mesmo. Já teve várias vezes que, do nada, tinha uma vaca parada, um cavalo, um boi. Sim. E tipo assim, é mal perigoso. Porque, né, você pode se machucar ela, enfim. Sim. Mas pelo menos melhor do que um lobisomem. Melhor que lobisomem, misericórdia. Minha avó tem um sítio, né? E a gente, na época, quando eu era criança, a gente ia muito pra lá. E aí, às vezes, ela falava, vamos fazer uma trilha hoje? Durante o dia, lógico. E aí, tinha uns lugares que, às vezes, tinha alguma coisa lá perigosa que a gente não podia. Ela inventava várias fics. Aí, aquela lá é a casa da onça. Não... E a gente tem uma... Não, deixa a gente ir. Não vai, porque é a casa da onça. Até hoje, eu não sei se tem algum bicho lá. E por que a gente não podia ir lá, né? Algum motivo tinha. Com certeza. Como é que fala? O Mufasa ensina, né? Mufasa ensina. Ele fala, não vai pra lá que dá merda. Exatamente. O próximo caso é Olha a Cobra. Eita. Vamos ver. Oi, Mabê, convidados lindos. Tenho certeza que serão convidados lindos. Ouvindo o Jornal Bizarro, a notícia da cobra linguiça de metro, tive uma memória desbloqueada de um episódio que aconteceu quando eu era adolescente e morava no sítio. Era sábado de manhã e eu estava dormindo e acordei com um grito. Levanta! Tem uma cobra debaixo da sua cama. Era minha madrasta. Gente, imagina alguém que te acorda assim. Levanta, tem uma cobra embaixo da sua cama. Acabou. Morri. Desmaiei já. Era minha madrasta, acordei de supetão e não sabia exatamente o que fazer. Queria sair correndo. Mas sei lá, né? Tinha uma cobra embaixo da cama e se ela me pegasse. Enquanto eu processava a informação, minha madrasta gritou de novo pra eu sair de lá que a cobra ia me pegar. O desespero me fez pular da cama direto pro corredor, mesmo com a minha completa falta de coordenação motora. Nesse momento, a gente cria força. Não sei da onde, né? É impressionante, gente. Meu pai tinha acabado de sair pra trabalhar e minha madrasta tentava desesperadamente ligar pra ele, pois meu pai é policial ambiental e ele estava habituado a ser chamado pra tirar cobras ou outros bichos perdidos da casa das pessoas. Demorou mais um pouco, mas ele atendeu e disse que estava voltando pra casa, que era só não ir lá mexer com a bichinha. Se seguiu uma cena que na minha mente, pelo menos, foi muito de cinema. Eu de pijama, meus irmãos mais novos e minha madrasta empoleirados no sofá, morrendo de medo. Meu pai chegando de viatura, junto dele descem mais 4 policiais do carro. Eles estavam prontos para ir fazendo uma tocaia para pegar caçadores ilegais e a gente meio que ficava no caminho do lugar onde eles iriam. Meu quarto não era muito grande, eu dividia com meu irmãozinho, então era meio um amontoado de coisas e os 5 homens fardados lá dentro. A cobra não estava mais debaixo da cama. Começou então um caos de tirar a gaveta do guarda-roupa, olhar a estante, revirar baú de brinquedo. Qualquer lugar que tivesse a possibilidade de um bicho se esconder foi conferido. Parecia que tinha passado um furacão e nada da bendita cobra. E eu insistindo, com toda a certeza do mundo, que a cobra não tinha saído do quarto. A gente não tinha desgrudado os olhos da porta nem por um segundo.
Resolveram ir pro outro quarto, que ficava porta com porta do meu. E resultado em outro reboliço de coisas e gavetas fora do lugar e nada da cobra. Ai, que agonia. Eu já tava achando que era tudo uma invenção da minha madrasta. Sim, sou paranoica desde o berço. E nós seguíamos em cima do sofá com as pernas erguidas. E foi quando um colega do meu pai falou: vocês sabem, né? Cobra gosta mesmo é de sofá. Entramos em desespero e saímos correndo pra fora da casa. Afastaram o bendito do sofá, só se viu o rabinho da demônia, enquanto entrava dentro do sofá por um buraco já aberto. Sim, a cobra estava lá o tempo todo e só a gente não viu. Misericórdia. Não sei hoje em dia, mas na época eles não recebiam assim um mega treinamento pra manusear os bichos, então resolveram tirar o sofá da sala e literalmente puxar ele assim, tipo, com zero delicadeza. Mas deu certo. Saltaram 2 camundongos de dentro do sofá e a cobra, que deu meio que um pulo, saiu voando atrás dos ratinhos. E assim terminou nosso breve encontro com a cobrinha, que aparentemente não era peçonhenta e só queria fazer um controle de pragas na casa. Acredito que tem uma chance muito grande de nenhum animal ter se ferido durante os acontecimentos dessa história. Meu pai e os policiais seguiram pra fazer próximo trabalho e não me lembro se foi bem sucedido ou não. Muito obrigada por ler, meus irmãos não tinham idade pra lembrar dessa história. E se der certo, vocês que vão contar pra eles pelo podcast. E eles saberão como a irmã mais velha e a mãe deles são 2 grandes sonsas. E eles só sobreviveram por muita sorte mesmo. Beijo, vocês são tudo pra mim. Meu combustível pra limpar a casa semanalmente. Gente do céu. Eu Sério. tenho pânico dos dois, da cobra e de do rato. Não, a gente Misericórdia. achou que era só uma cobra. De repente a cobra perseguindo os ratos. Meu Deus do céu. Eu caía morta. Deus te Eu não, assim, eu não. Sério, eu não tenho pavor. Não tem a menor chance de eu sobreviver a isso. Não dá, não. Eu só Uma gosto de outro tipo de cobra. Essa cobra a gente fica lá no mato, diva. Não fica bem, não. Não Rato vem, não. também. Deus me livre. Quando eu morava Deus. no bosque. É porque o bairro chamava Conjunto do Bosque. E Mogi das Cruzes era uma descida assim e no final era mato. Então vira e mexe tinha rato, né, em casa. Tanto que na privada, minha mãe colocava até uma cândida em cima pro rato, porque ele empurrava a tampa do vaso e entrava em casa. Então eu tinha que colocar uma cândida em cima pra fazer, né, peso, Nossa, mas vira e mexe, tinha uma vez eu cheguei do vôlei, tava sozinha, eu já tinha uns 14, 15 anos. Tava sozinha e eu tava deitado no sofá assistindo TV, esperando minha mãe chegar. Eu vi o demônio, o bicho passando assim, ó. E eu dei um pulo no sofá e eu só gritava: Dona Cici! Minha vizinha: o rato, Cici! Deus me livre, eu tenho pavor. Nossa, gente, não tem. Sério, assim, eu fico muito tensa de ver bicho. E eu lembro de cobra, assim, eu lembro de ver em sítio. E eu lembro também que quando eu morava num predinho, assim, que era baixo. A gente morava na frente de um terreno baldio. E uma vez apareceu uma cobra no estacionamento do nosso prédio. Credo. E aí eu lembro que foi muito complexo. Ela era linda. Gente, era uma cobra tão linda. Ela era tipo assim, vermelha, verde, tipo uns tons assim. Que eu nunca tinha visto uma cobra viva, assim, sabe? Tipo, cores vivas, no caso. Cobra viva eu já tinha visto. E aí eu lembro que teve que chamar o Ibama, né? Não lembro como é que era. E aí demorou um tempinho, daí chegaram com uma gaiola, uma coisa toda, assim. Tem todo uns procedimentos lá que eles têm que seguir pra pegar a bichinha. E aí eles falaram que era uma cobra que era peçonhenta, que era super perigosa e que não era que, tipo, não era normal ela tá ali, assim, sabe? Não era tipo um habitat, ela tá na cidade, porque era uma cidade grande, assim. Grande, mas tipo, era uma cidade grande de Minas Gerais, assim. Não era pra ela estar... Tipo, ela tava num terreno baldio, assim. Meio esquisito ela tá ali, Estranho, sabe? E eu lembro que a gente ficou pensativo com isso. Pode ser alguém que tenha, né? Largado ela por ali, total. A gente ficou morrendo de medo. Credo. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei parar de te olhar. Passada. Aqui é a Jéssica de Joinville, Santa Catarina. Hoje eu vou contar uma das milhares de histórias que envolvem espíritos da minha misericórdia. Tenho medo. Eu tinha 14 anos quando tudo começou. Eu morava no 3º andar de um prédio.
Tinha um homem que morava no primeiro andar. Ele era gay e passava o dia inteiro revezando entre duas músicas no som. You're Beautiful, de James Blunt, e Blur's Daughter, de Diamond Rice. Gente, pelo amor de Deus, não conheço essas músicas. You're Beautiful é aquela. You're Beautiful. Ah, tá. You're Beautiful. Tá. E Blur's Daughter é aquela do Não Sei Parar de Te Olhar. Só que aquela… Não, sério, acho que é isso. Não sei parar de te olhar, eu não me canso de olhar. Era uma música que era muito famosa. E eu amo que eu achei esse início do vídeo muito engraçado. Eu vou voltar aqui só pra contar fazer um parênteses. Que eu postei esses tempos atrás, revisando o roteiro, né? Aí eu fiz um Reels que era assim… Tinha um homem que morava no primeiro andar, ele era gay, passava o dia inteiro revisando entre duas músicas no som, You're Beautiful e Blur's Daughter. E aí eu coloquei mais um dia normal na empresa Caso Bizarro. E aí um cara comentou assim, eram as duas primeiras músicas do CD da novela Belíssima. Olha que perfeito. Ele mandou assim, só digo que eu não era gay porque eu ouvi a terceira música também, que era da Carla Bruni. E eu falei, meu Deus, como que você lembra disso? E aí ele pegou e trouxe gente, ele mandou a playlist inteira. Toda. Sério, é perfeito, gente. Então assim, uma novela belíssima que eu não faço a mínima ideia de que novela é essa. Belíssima, eu acho que eu conheço, eu gostava dessa novela. Novela belíssima, foi produzida e exibida pela TV Globo em 2005. Isso. Olha, tem a Cláudia Raia, o Janequine. Então era uma novela famosa, belíssima. Eu lembro mais ou menos, eu lembro do nome, eu não lembro. Acho que passou no Vale a Pena Ver de novo. Minha mãe, inclusive, tava assistindo. Essa é a Paola, não é? A Paola Oliveira? Essa é a Paola Oliveira, é. Então é uma novela aí famosinha, passada, gente. Que o outro mandou até E ele me mandou a playlist inteira, eu amei. Mas esse voltando, então… Vamos lá. Diamond Rice. Ou seja, logo se tornou o meu melhor amigo na minha cabeça, já que eu era doida nessas belas canções. Certo dia, comecei a ouvir pessoas me chamando. Porém, elas na verdade nunca estavam realmente lá. Se a minha porta ficasse entreaberta, eu ouvia meu nome sendo chamado. Mesmo sozinha em casa. Eita, amiga. E pra ajudar, meu quarto tinha duas bonecas… Ai, amiga, eu já tinha tirado. Duas bonecas de porcelana, daquelas bem macabras, com roupas de época, chapéu e boca e olhos grandes. Pois a minha avó paterna viajava e achava que eu sempre iria adorar uma, que fofa. Certo dia, acordei me sentindo observada. Quando me virei na cama, vi uma menina, devia ter de uns 7, 8 anos. Com pijaminha branco, cabelo castanho, levemente compridos e franja. Era como se ela estivesse com um filtro sépia por cima, meio translúcida. Não preciso nem dizer que entrei em pânico, né? Acordei, a minha mãe desesperada, e ela disse que era bem feito, já que ninguém mandou ficar vendo minha mãe toda. Séries horrorosas até tarde. Leia aqui como Supernatural. Isso começou a se repetir todas as noites. Eu deitava para dormir e ela aparecia, ajoelhada do lado da minha cama me olhando. Eu pegava no sono rezando o Pai Nosso e dormindo, tal como um burrito enrolado na coberta e grudada na parede pra ela não me alcançar. Até aí tudo bem. Tudo bem, amiga? Tranquilo. A demônia aparecendo pra ela. E tá tudo bem pra ela. Tá tudo bem, Notei que já tinha mais de uma semana que não ouvia minhas músicas através do meu vizinho. Então, voltando da aula, perguntei pra zeladora de seu paradeiro. Ela me contou então que ele havia falecido e fiquei chocada. Então ela me disse que não era a primeira vez que isso acontecera por ali. Anos antes, tinha um casal que morava na cobertura. A filha deles tinha uma doença rara e acabou morrendo lá mesmo. Na hora eu gelei, eu também, né? Imagina. Perguntei como era essa menina e ela descreveu exatamente a garota que ficava ajoelhada no meu quarto. Pelo amor de Deus. Amiga do céu. Não consegui nem responder, mas a zeladora ficou correndo pra casa. Depois daquele dia, comecei a rezar muito por ela. A frequência das aparições diminuiu, mas nunca parou. Logo depois disso, uns 6 meses depois, nos mudamos. Graças a Deus. A amiga até que demorou pra se mudar. E ela sumiu. Porém, anos depois, sonhei com ela, já um pouco mais velha. E ela me perseguiu por um sótão imenso, como se quisesse me machucar. Ela estava muito brava. Me lembro que cheguei até uma penteadeira que tinha uma foto dela. Parecia o quarto dela. E acabei acordando
quando olhei para ela em cima do beliche me olhando com ódio. Meu Deus, corta pra bicha te olhando com raiva. Depois disso, nunca mais a vi, ainda bem. Mas rezo pra que ela tenha feito a passagem. Não sei dizer o que ela queria, porque sempre tive muito medo dessa sensibilidade. Outro dia eu volto a contar. Gente do céu! Amiga, vamos… Sei lá. É complicado, fazer, né? Mas, porque… Jéssica, você já fugiu. Você já saiu da casa, já mudou. A fantasminha ficou lá, Deixa deu tudo lá. certo. E foi só um sonho, agora ela não apareceu pra você, né? Foi só então sonho. foi coisa que você deve ter assistido, né? E minha mãe fala que quando você fica assistindo… Eu amei, fica vendo aquelas bostas lá e ela assistindo Supernatural. Aí sonha, amiga, fica difícil, entendeu? Não dá, querida. Nossa, eu imagino 100% da minha mãe falando isso. Para de ficar vendo essas coisas. Minha mãe toda. O próximo caso é Sem Condições. Olá, Mabê, olá, Má, tudo bem? Tenho 32 anos, sou de São Paulo, sou cadeiruder e operander desde o primeiro episódio. Ou seja, uma jovem sem vergonha que demorou uma eternidade pra mandar o caso, mas vamos lá. Minha mãe tem certa sensibilidade, vê vultos em casa de vez em quando e até já viu familiares falecidos. Mas ela não é espírita e nunca desenvolveu a sua mediunidade. Porém, esse caso aconteceu comigo uns 12 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, especificamente durante uma daquelas semanas cheias de provas e trabalhos para entregar. Portanto, mais cansada do que habitual. Já ouvi dizer que quando estamos debilitados ou cansados, baixamos a guarda e ficamos mais suscetíveis. Além do cansaço, nessa época eu ainda tinha um sono bem pesado, não acordava por nada. O despertador que lutasse pra acordar a bela adormecida. Enfim, uma noite eu dormi como de costume, deitada de lado e virada de frente pra parede, que ficava colada na minha cama. Dessa forma, eu tava sempre de costas pra porta do quarto. De repente, fui acordada por um som de alguém friccionando rapidamente a palma da mão no lençol da cama, bem atrás de mim e na altura das minhas costas. Ao ouvir aquilo, eu tentava abrir os olhos, mas não conseguia. Ao mesmo tempo, senti um aperto no peito, aumentado pela minha vulnerabilidade naquela situação. Após alguns segundos, que para mim pareceram uma eternidade, o barulho e a sensação desapareceram e eu consegui abrir os olhos. Virei-me rapidamente para ver quem que tinha entrado no meu quarto e estava querendo chamar minha atenção, algo assim. Mas estava escuro, a porta estava fechada e todos estavam dormindo. Como uma bela cagona que sou, segui as orientações da minha mãe e rezei o Pai Nosso. Apesar de medo, meu sono pesado venceu e me derrubou de novo logo em seguida. Até aí, tudo bem. Elas são calmas, né? Sempre aí. Tá? Sempre. Na noite seguinte, deitei-me de lado novamente. Mas dessa vez, virada de frente pra porta. Como quem não tem medo de chamar o Zebu pra chincha. Só que não. Nota do roteirista. Chamar o Zebu pra chincha é uma expressão que significa enfrentar um touro brabo e tomar ele pelas rédeas. Gostei. Pensei, quero ver aquilo voltar agora. Pois bem, eu costumava pegar no sono assistindo a TV, que logo depois desligava com um timer. De repente, eu acordei com uma sensação quente no rosto, como se alguém estivesse com as palmas das mãos bem próximas à minha face, querendo segurar minhas bochechas, mas sem encostar em mim. Medo. Mais uma vez, eu não conseguia abrir os olhos. E enquanto isso, pensava, o que a minha mãe tá fazendo essa hora acariciando o meu rosto? Segundos depois, quando a sensação sumiu, abri os olhos e percebi que a TV ainda estava ligada e meus pais estavam acordados na sala. Ou seja, fazia pouco tempo que eu tinha pegado no sono e ninguém tinha entrado no meu quarto, como os meus pais costumavam fazer antes de se deitarem. Até aí tudo bem pela segunda vez. Apelei ao Pai Nosso de novo e sem dificuldade a bela adormecida que voltou a dormir. Como boa ariana competitiva, eu me recusava a dar o gostinho sobrenatural de me vencer e acabar com o meu sono. Mas uma ou duas noites depois, fosse o que fosse, eu já estava cansado de brincar. Às vezes, eu passava a madrugada estudando para uma prova mais difícil. E, durante uma dessas madrugadas, lá pelas 3, 4 da manhã, decidi tomar uma ducha para dar uma acordada antes de continuar. De repente, enquanto ainda me secava dentro do banheiro, ouvi um estrondo muito alto vindo da cozinha, como se o armário das panelas tivesse despencado e tudo dentro dele tivesse caído no chão. Um barulho que acordaria os meus pais e provavelmente os vizinhos do prédio. Como eu estava no meu estado mais vulnerável possível, sozinha e pelada, não pensei duas vezes. Saí correndo pro meu quarto enrolada na toalha, tranquei a porta como se o fantasma pudesse ser impedido por isso, mas vai que né. Rezei o Pai Nosso, dessa vez quase que tretando com o que quer que seja que estivesse ali para ouvir oração, pedindo para me deixar em paz, porque eu tinha zero condições de ajudar.
Logo vesti uma roupa, sentei na cama de frente pra porta e continuei estudando. Com muito cagaço, do espírito, não da prova. Na manhã seguinte, pude confirmar que o armário permanecia intacto em seu lugar, assim como as panelas. E adivinhe, fui a única a ouvir aquilo, porque ninguém acordou nem reclamou de barulho. Desde então, não tive nenhuma outra experiência do tipo. Mas na dúvida, qualquer coisa estranha que acontece, já saio falando: opa, tudo bem? Já pode ir embora, porque eu não tô conseguindo nem me ajudar, quem dirá ajudar os outros. Afinal, eu concordo totalmente com o seguinte ditado espanhol: e eu não creio em bruxas, pero que las hay, las hay. Obrigado por lerem minha longa história, Mabê continua nos alegrando com as bizarrices semanais. Sei lá se eu li certo em espanhol, mas é aquele ditado que diz: não acredito em bruxas, mas que elas existem. Ah, sim. E eu sou desse time também, assim. Eu não sou cética, né? Eu acredito em bastante coisa. Mas acho que naquele momento que a gente tá com medo, acreditando ou não, fica quietinha, né? Fica na exatamente. sua. Eu sou desse pensamento também. Ai, você tem medo de espírito, Morro assim? de medo, morro de medo, morro. E a minha avó, parte de mãe, ela, quando eu era criança, hoje em dia não mais, ela conversava com a minha bisa, né? Então ela ia pro quartinho e aí não sei o que acontecia lá e ela conversava. E aí eu morria de medo. Então ela falava: ó, vocês têm medo, não vai lá. E minha prima tentada já gostava de ver, de coisa. Mas eu morro de medo. Ai, você tem que fazer uma personagem que é bezedeiro. Bezedeira. Sabe, tipo uma avó que fica falando, tipo, não vai pra isso não que ela tem lobisomem. Sim, Ai, você tem que ter uma boa uma ideia. personagem assim. Pra próxima novelinha ter uma personagem, Porque uma isso velhinha é diva. o supra-sumo do Brasil, sabe? Tipo sim. assim, todo mundo tem uma avó, uma pessoa, tipo, amiga da família, Sim. que sabe mais, que entende, sabe, das coisas, quando tem alguma questão espiritual. Tipo, não, fala com a dona Neide, que a dona Neide vai, sabe? Uma coisa assim. Vai te chamar Neide. Adorei o nome. Sempre todo mundo tem uma dona Neide. Vai lá falar com a dona Neide que ela consegue ajudar. Aí ela vai explicar o que é, vai te ensinar uma reza, um negócio. Eu sou desse Joga time. um salzinho grosso Jogar ali, um salzinho, negocinho exato. ali. Exatamente, eu sou do ler time nossas histórias, gente, tá me dando agonia, ó. Vou bater até na mãe. Vou morar sozinho agora, eu não posso ter. Não, vai dar Pelo bom. amor de Deus. Minion assombrado. Oi, Mabê, oi, Má, tudo bem? Sou o João de Goiânia e adoro podcast. Sempre escuto no home office. Olha, eu tô com a mania da amenda. Home office. Hoje eu vou contar um caso bizarro que aconteceu com a minha madrinha. Era uma tarde de semana, minha madrinha sozinha em casa após o almoço. Tinha acabado de lavar a louça e estava concentrada fazendo biscuit. Eis que do nada, uma risadinha invade a casa toda. Misericórdia. Gente, pelo amor de Deus. Minha madrinha gelou a espinha toda, quase desmaiou e ficou pálida. Mil coisas passaram na cabeça dela. Então começou a se virar lentamente para trás na esperança de não haver nada atrás. E não tinha. Um adendo importante. Ela tinha uma filha de 16 anos, mas que quando criança não bebia água de jeito nenhum. Chatice de criança, tadinha. Então ela comprou um bonequinho de Minions que vinha com um canudo. A engenhoca funciona com o contato da água quando a água passava pelo canudo. O bonequinho soltava uma risada. Gente, que surto. Que loucura. Tipo, um canudinho que fica num copinho, daí quando passa uma água pelo canudo, o copinho dá uma risadinha. Só que a risada do Minion não é uma risada normal, né? É diferente. A intenção era incentivar a criança a beber água, mas quase causou um infarto. Acontece que depois do almoço, ela lavou a louça, lavou o bonequinho, que provavelmente já estava ligado. E um tempo depois, disparou a risada quando alguma gota escorreu por ele. O fato que ajudou no quase infarto foi que uma tia da família tinha acabado de morrer. E a minha madrinha achou que era ela fazendo uma visita. Depois disso, ela tacou a boneca no lixo e a filha dela continuou sem beber água. É isso, amo você. Mabê, sua risada é hilária. Gente, mas a menina ia... Ai, vou te contar, viu? Olha, João, eu acho que quando você compra um brinquedo que ele fica dando risadinha,
A culpa é sua, A né? culpa é sua. Você que foi o errado nessa história. Você que foi nessa história. Tá. Podia ter comprado Longe de me brinquedo culpar a silencioso. vítima, entendeu? A gente não tá querendo culpar sua tia, João. Jamais. Mas não dá, né? Não dá pra sua madrinha meter essa de comprar um copo do Minion que dá uma risadinha. Te dá uma risada? Deus E eu me amei que ele ainda achou que era um parente dela que tinha morrido. Meu, quem que dá um oi como espírito começa com uma risadinha? É. Qual que é a graça, palhaça? Não tá aqui porque… Não vem, não. Deus me livre. Foram esses os casos, eu amei. Eu gostei também, gente. Antes da gente ir pras nossas dicas bizarras, faz o seu jabá aí de novo. Se você quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade. Fala o arroba aí pras pessoas te encontrarem. Gente, meu arroba é @malucindo em todas as redes sociais. No TikTok tem um H a mais, então é H Lucindo. E Malucindo no YouTube. Malucindo, vocês me encontram em todas as redes sociais. Me sigam pra gente laçar. Ano que vem tem projetos novos vindo aí esse ano. Pra quem ainda não me conhece, é legal fazer voltar nos vídeos antigos pra vocês, né? Como que fala? Maratonar, maratonar a minha novelinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ano que vem novela nova, vem talvez uma série, enfim, uma coisa legal aí pra vocês, tá Muito bom? bom. Então, minha dica bizarra hoje eu vou roubar no jogo e vou dizer que minha dica é a novelinha. A novelinha. Do João Pedro. Sim, por favor. E a tua? Conta aí uma dica. Gente, eu tô viciada. Eu ia falar duas coisas. Eu ia falar que eu gosto muito de assistir aqueles vídeos da Sandra Ali. É um programa que tem no Home and Health, eu acho que é assim que fala. E é um programa de remover cravo. Eu sei até os nomes já do que ela tira. Quem gosta, gosta. Mas é um programa que me deixa tão relaxado. Quando eu tô naquela ansiedade nos dias ruins, eu coloco aquilo e me relaxa de uma forma que, nossa… Super recomendo, mas tem que gostar. Porque quem tem nojo, melhor nem… Eu tenho um pouco de nojo, mas tinha um vídeo que eu era viciado no YouTube, que era um… coisa nojenta. Que parecia uma cena de terror, era tipo um gore. Mas na verdade era só espremendo um negócio do que o cara tinha no braço. Só que o braço dele tá inchado. E daí o médico vai tirando. E, gente, E saiu pus, enfim, saiu uma coisa gosmenta. Mas aquilo me aliviava tanto. É um lipoma, aquelas… Eu amei. Eu acho que é um lipoma. Eu acho que era, porque era um negócio… Não era tipo uma espinha, não é uma espinha, é uma coisa, um negócio gosmento, né? E eu era viciada nesse vídeo. Me acalmava super. Eu amo assistir. Sempre quando eu tô com crise de ansiedade, essas coisas, eu coloco esses vídeos e… Ai, eu queria conhecer a Sandra Lee. Um dia eu vou lá na… O nome dela é Sandra Lee, que é ela que faz isso. Isso, ela é uma japonesa. Ela é babadeira. Nossa, tudo. eu amo. E agora eu tô viciada em jogar um joguinho no Roblox. Chama Vestir para Impressionar. Gente, é muito legal, vocês não estão entendendo. Eu tô jogando com meu amigo, que inclusive ele é muito seu fã, João Vitor. Quando eu falei que eu ia vir aqui, ele não acredita. Eu escuto todo dia quando eu vou pra academia e não sei o quê. Falou, manda um beijo pra ela. E a gente tá viciado nesse jogo. Eu falei, bicho, a gente com umas mariconas quase de 27 anos, jogando joguinho de colocar roupa. De pôr roupa. Mas é muito legal, porque daí a gente tem desfile. Aí é online, né? E aí tem o tema, por exemplo, K-pop. E aí a gente monta o look e aí depois tem o desfile. E aí a votação entre nós, as pessoas que estão jogando. É muito legal, gente. Eu tô me divertindo. Eu vou precisar indicar também. Eu tenho um jogo, eu dei uma parada porque eu tava indo longe demais. Mas ele chama Estilistaça. Eu já ouvi falar disso aí. Eu acho que eles, tipo assim, era pra ser tipo estilista, tipo… estilista fodona, sei lá. E eles traduziram zoado e ficou estilistaça. É o que eu sinto. Mas é exatamente isso. Você, tipo… Você põe umas roupas, daí você vai tirar foto, modelar, tal, não sei o quê. Só que eu comecei a me empolgar um pouco. E aí um dia eu paguei R$30 no vestido. Porque era um vestido de um set diferente, não sei o quê. Aí tem 2 momentos na minha vida, jogando o jogo… Que o primeiro foi quando eu jogava o jogo das Kim Kardashians, que eu gastei R$40 numa bolsa. Aí eu falei, não, é o momento de deletar o jogo. E o estilistaço eu tive que dar um tempo também, porque eu comecei a ficar muito viciada. E eu queria comprar as roupas. Mas eu tinha um monte de roupa maravilhosa. E é muito legal. É muito legal. E eu faço os desfiles também, só que ele não tem essa coisa do tema, do… tá. Na verdade, ele tem umas coisas que me irritam um pouco. É tipo assim…
não é muito livre. Você faz assim, você pode fazer um desfile, você pode usar o que quiser, mas você tem que usar essa tiara azul. Ah, tá. Sabe? Entendi. Então ele te obriga a usar um item, o resto você escolhe. Você escolhe. Eu brava, porque ele Brava. me obrigou a usar um item. Mas enfim. E aí tem muito várias legal. coisas, porque eu sempre acabo indo pra umas roupas muito iguais, assim, mas é muito divertido. É eu uma amo. delícia. Nossa, e você vai passando horas, assim. Eu não posso conhecer esse jogo. Peraí. Ontem você falou de comprar, eu comprei o VIP. Ah lá. Ai, gente, não dá. Então, tá vendo? A gente começa. É viciante, eu tenho que tomar cuidado, porque misericórdia. Eu falei, não, esse não nunca. Porque o VIP é uma salinha VIP, então tem várias opções de várias roupas que não tem. Falei, então esse valor tá compensando pra quantidade de opções. Então eu não vou estar sendo tão louca. Entendi. Não, e eu pago mensalmente um jogo há 6 anos, que é o Lemmings, um jogo de formiguinha. Passando. Mas é um valor, tipo, mais baixo, assim. Tipo, R$20. Mas, né, há 6 anos eu tô pagando R$20 por mês, porque é um jogo que eu jogo todos os dias. Eu sou apaixonada nele. E aí eu tô na temporada, juro pra você, acho que é tipo assim, temporada 78, assim. Nossa! Tipo assim, completamente. Eu tenho pra mim de que eles estão fazendo esse jogo até hoje por causa de mim. Não é possível que mais gente joga, ó. É uma formiguinha. Eu sou apaixonada. E aí eu já falei dele várias vezes aqui, que é o Lemmings, porque ele é um jogo antigo pra uma galera. Que você é jovem, né? Mas pra mim que nasci junto com o computador, né? Naquela época que tava rolando, ele era um jogo do MS-DOS. E aí, ele é um joguinho que você tem que, tipo assim, fazer as formiguinhas, não deixar elas morrerem. Então, por exemplo, elas não podem cair dessa altura, senão elas morrem. Então, eu vou colocar um guarda-chuvinha aqui pra elas, entendeu? Ó. Aí eu ponho um guarda-chuvinha, dessa altura elas podem cair, dessa também. Mas essa aqui elas morrem. Então, eu vou fazendo isso. Aí eu vou colocando, tipo assim, vou construir aqui. E aí, a fase vai fazendo várias maneiras de matar a formiguinha. E eu tenho que encontrar jeitos de fazer ela sobreviver. Entendi. E deixar todas as formigas vivas. Ai, gente, um verdadeiro surto, né? Mas relaxa, né? Mas relaxa, é bom a gente ter um escape. Um escape. E é isso, obrigada por ter vindo. Adorei sua presença. Foi muito legal. Foi tudo. E até o próximo episódio. E boa sorte nos projetos no ano que vem. Pra você também, igualmente. Muito obrigada. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.